Blumencast. Fala galera da internet, beleza? Aqui é André Cantoni falando, Blumencast na área. Esse projeto aí que a gente está lançando em parceria com o meu grande amigo Maurício Soares. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Ingo, pela presença hoje aqui. Sejam todos bem-vindos ao Blumencast. Vamos lá, vamos trazer um conteúdo diferente, de qualidade para nossa região, né, André? Então, cara, é isso que eu quero comentar um pouquinho com vocês. Qual que é o propósito, né, do Blumencast? Não sei. Esse é um podcast diferente, falando de Blumenau, né, algo regionalizado, mas tendo aí sempre um papo interessante, um papo bacana, um papo de boteco entre amigos aí. Exato. Não é à toa que a gente tá aí com as nossas Heinekens, né? Eu acho que até merece um brinde aí, certo? Saúde. É nóis. E qual que é então o propósito, né, do Blumencast? É o que eu falei agora. E a ideia é trazer sempre convidados, né, figuras públicas, não públicas, mas que sejam interessantes. A gente quer trazer temas antigos de Blumenau, mas com uma nova roupagem, né? A gente quer ter esse papo interessante, esse papo cabeça aí sempre com os nossos convidados. Acho que Blumenau não tem isso. Acho que Blumenau é dividida aí entre, né, uma imprensa mais tradicional aí, que só passa as informações, tem a imprensa que já pega algo mais politizado, e aí tem uma outra imprensa que é uma imprensa mais cômica, né? Então, a gente não quer ir para esse lado também tão cômico aí, e a gente quer ir mais ou menos no meio desse caminho aí, né? Exatamente, André. A gente quer mostrar para o público que Blumenau está muito além do Oktoberfest, né? Nós temos pessoas interessantes para mostrar ao público, cases interessantes, histórias sensacionais e muito conteúdo para a gente poder compartilhar com todos aqui da região, né, André? Acho que esse é o intuito do Blumencast, né? Empolgante! E até pegando pegando um gancho aí, a gente vai trazer em breve, amanhã, a gente vai estar conversando com um grão-mestre aí, um maçom, né? Então a gente vai falar sobre maçonaria em Blumenau. A gente vai falar também com o professor Gilson, vereador, ele é o segundo vereador mais votado de Blumenau nas eleições de 2020. E a gente vai falar na quarta-feira com o Bruno Cunha, que foi o primeiro vereador, né, o vereador mais votado das eleições. Mas a gente quer também o lado B dos nossos entrevistados, né? Eu acho que essa que é o grande diferencial, né? A gente quer saber um pouco mais do lado humano, né? Do lado pessoal daquela figura pública que a gente for entrevistar e daquelas pessoas que de repente não são públicas, fazer com que as pessoas conheçam histórias interessantes aqui das pessoas de Blumenau. Exatamente, André. Na verdade, a gente não tem um filtro específico, né? Não existe assim, X ou Y não podem vir. A gente tem que trazer temas e pessoas que possam compartilhar coisas interessantes com as pessoas daqui, né? Por isso que o Ingo está aqui hoje conosco, né, André? Vamos falar com ele, então. Vamos falar com ele, porque a gente está aqui falando e tal, mas não está desenvolvendo com o Ingo aí a temática que a gente estava proposto hoje, né? Só comentando, então, agora a gente está fazendo um programa piloto e eu quero agradecer imensamente ao Ingo por ter cedido esse tempo aí, né, cara? A gente tá gravando no domingo, final de domingo à tarde aí, né? Não, que isso. Então, né, oi pessoal, né? Eu sou o Ingo. Primeiramente agradecer pelo convite do Maurício e do André. Pô, o Maurício tá conhecendo hoje aí, o André já conhece aí, deve fazer uns 3 anos, eu acho. É um desprazer, né? Olha, tem seus momentos hoje. É um desprazer. O legal é que a gente teve 15, 20 minutos de conversa e já rolou muita risada, né, cara? Já, essa é a ideia boa. Bem bacana, assim. Gostei bastante do propósito, né, do canal. Eu acho que foi... a maioria das coisas foram surpresas, na verdade, porém, né, gostei bastante. Acho que vai dar pra ter bastante assunto aí ao longo da conversa. Legal, Ingo. Então, como eu tava falando, é um programa piloto e, poxa, a gente, né, no começo a gente pensa um monte de coisa, né? Vou começar assim, vou apresentar assado e a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E pra falar bem a real, assim, eu já tô muito à vontade, cara. Não sei se é por causa da cerveja, mas, cara, eu já tô, assim, realmente uma roda de amigos. Claro, vocês dois são, né, amigos mesmo. Amigo, estou aqui. Mas eu tô bem à vontade, assim, já pra gente resenhar, né, cara? Não, acho que esse é o propósito do programa, né? Acho que a gente já pode iniciar aí o tema aí com o Ingo.
Acho que ele vai trazer um assunto bem diferente hoje pra gente aí, vamos conseguir abordar muita coisa. Pô, fechou? Vamos lá então? Vamos lá, cara. Então vamos lá. Ô Ingo, o tema principal, né, é pra gente conversar aí sobre Data Analytics. Né? Legal. Então a gente sabe que tu trabalha aí nessa área, é uma área que a gente percebe que tem crescido bastante. E até eu li esses dias aí um post falando que os dados são o novo petróleo, é isso? Essa é a frase principal aí desse... Massa. Pô, então, cara, que bacana. Sim, essa frase é uma das frases mais famosas aí da atualidade. Quem vai ler, pesquisar sobre dados, né, que tá em extremo hype aí, vai encontrar essa frase. E, assim, realmente, os dados são o novo petróleo. Eu não sei onde você viu essa publicação, né, mas até recentemente eu compartilhei um post sobre isso. E assim como o petróleo, os dados, eles precisam de um processo de transformação para gerar algo de valor para a sociedade, para as pessoas, para os negócios, enfim. Então, essa que é a comparação mais interessante que tem hoje, né? Hoje os dados, né? Todo aplicativo, né? Toda a rede social acaba gerando esses dados, sistemas corporativos, e o que a gente fazer com esses dados é o que vai, né, fazer a diferença aí no nosso dia. Sim. Ô Ingo, e me fala um pouco assim do teu histórico, né? Como é que tu chegou nessa parada de dados? Tu sempre Sim. trabalhou com isso? Me fala aí um pouquinho como é que tu chegou até... Sim. Dado em casa você tem? Cara, sim, eu acho que... Não vou contar, né, detalhadamente o início de tudo, mas pegando, né, algumas partes assim, eu sempre fui um aluno muito bom em matemática. Sempre gostei de cálculo, Exatas. tal, facilidade em exatas e jogos, assim, estratégia, tal, sinuca, era muito bom jogador de sinuca, de baralho, enfim, né, por aí vai. Mas tá, até aí, né, normal, né, muita gente, né, trabalha com Contador isso, de tal. carta, né? E Isso aí que quebraria alguns cassinos, hein? Falando em cartas, teve uma época da minha vida ali que eu já tava... Assim, eu queria distanciar um pouco da carreira corporativa e tal. E veio uma oportunidade para jogar poker online. Sensacional. E, cara, ali foi, assim, uma mudança bem grande na minha vida. Fiquei 1 ano num time de poker online, Caralho. jogando e tal, né? O time era brasileiro? Brasileiro? Lá do Rio de Janeiro. Aqui é o Brasil! Mas a gente acabava fazendo call todo dia ali. Sim. Uma rotina assim de atleta mesmo, porque ficava estudando muito, acabava treinando muito antes do meio-dia, fazendo exercício físico também, por conta do psicológico e tudo mais. E aí à tarde, aí até madrugada fora, né, jogando poker online. E, pô, como falei, né, 1 ano nisso, apesar de parecer... Depois a assim, gente pô, vai voltar nesse assunto aí, cara, vamos que voltar. é muito interessante, cara, mas eu quero detalhado daí. Não, beleza, vamos lá. Mas o que eu queria conectar aqui é a questão da análise de dados. Pô, Pode crer. parece um jogo de sorte, muita gente fala, mas não, poker online, né, poker ao vivo também é um jogo, é um esporte da mente, né, e quando a gente fala do poker online, muitas estatísticas são coletadas, né, muitos dados, né, e isso facilita muito a tomada de decisão do jogador, e a partir dali que eu comecei a entrar um pouco mais nesse universo de análise estatística, de correlação, né, algumas coisas nesse sentido, e foi aí, 1 ano, né, jogando, Então tu aprendendo. sempre teve esse contato com números, com exatas e tipo... Eu diria, assim, sempre um pouco mais de facilidade, assim, em trabalhar com isso. No período da minha carreira eu insisti um pouco mais na área comercial, aí, né, não demorou muito tempo, eu percebi que não era muito minha vibe. E aí fui, né, pro poker, enfim, tive esse contato com números. Aí, né, deu 1 ano de poker, eu já não queria mais muito, não sentia mais aquela mesma vibração que eu sentia no começo e decidi voltar pro mercado corporativo, né, fazer uma carreira e tudo mais. Porém, muitas dúvidas, assim, porque, né, no que eu vou trabalhar? Daí, né, participando de um evento aqui em Blumenau, o Inovamente, que já teve algumas edições e tudo mais, tinha um pessoal de uma empresa aqui de Blumenau, uma empresa de tecnologia, que, né, falou sobre toda a sua dinâmica. Qual que era a empresa? Senior Systems, né? Pode falar, hein? Não sabia, né? Mas, enfim. Então, tinha um pessoal da Senior lá falando sobre a questão da autonomia que existe em empresas de tecnologia. Aquilo ali brilhou meus olhos, porque, né, eu sempre trabalhei em empresas tradicionais antes disso e tal. Quais empresas tu trabalhou, Ingo? Desculpa te cortar, mas eu acho que é legal tu comentar. Não, que isso. Antes disso, eu cheguei a fazer um estágio na Via Cred. Fiz também, trabalhei aí depois disso na Altenburg. E após a Altenburg trabalhei na ProWay por um período, bem focado no comercial.
E foi ali que eu decidi, então, né, fazer essa mudança aí pro poker, né, ficar home office, né, hoje o home office tá bem implementado, voltou, né, mas eu fiquei um ano aí home office com poker online. E aí, né... Entrou pra sênior? Entrei pra sênior, pô, deu super certo ali, entrei numa área comercial, porém, com análise de dados, né, então a área de prospecção e tudo mais, né, foi ali que eu conheci o André mais tarde também, foi meu líder lá, mas ali que eu, comecei a ver que, cara, era realmente isso que eu estava procurando. Era análise de dados, era essa análise de dados conectada com negócios, né? Como eu trabalhava com comercial, né, via muito, né, a evolução dos negócios, das vendas, enfim. E ter esse contato também com marketing, acho que foi bem bacana. E de lá para cá, né, daí fui evoluindo na área, em ferramentas, né, conhecendo um pouco mais a parte técnica, os conceitos, e também desenvolvendo ali habilidades assim que são mais humanas, digamos assim, até para a questão de comunicar os resultados, né, para gerar essa cultura analítica dentro das empresas. Sim. Então, esse é o contexto. E daí lá na Sênior tu entrou então nessa área, né, que acho que até na época era geração de demandas, né, Isso. hoje é o SDR, né? Isso. E aí tu ficou só lá ou tu depois foi para uma outra área? Então, quando eu entrei lá, eu tinha um objetivo até simples, assim, que era mensurar o resultado da área, né? Simplesmente, né, ver o quanto que a área estava performando. E com o passar do tempo, eu fui identificando outras oportunidades na questão dos dados mesmo, né? E conectando com outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente entendia que lá era a entrada do nosso cliente, então tinha todos os dados relacionados a isso. Mas e depois, né? O que esse cliente faz depois? O que faz ele virar um cliente, na verdade, né? Então, fui explorando, né, dados nesse sentido, né? Trazendo indicadores de mercado, estudando bastante essa parte de marketing analítico e implementando algumas coisas e tudo mais. Até que eu recebi um convite para ir para a área de inteligência de mercado, né? Eu estava aí há um ano e pouquinho, o André estava lá naquela época, era meu líder, fez a passada de bastão ali, foi bem massa. Aí fui para a área de inteligência de mercado, aí olhando também para fora da empresa, para o mercado, né? Para concorrência, para potencial de mercado e, né, até mesmo o desempenho dos nossos produtos, a satisfação, enfim, eram N variáveis ali, né, que a gente analisava com isso. Ô Igor, e cara, uma coisa que, bom, né, comentasse aí que a gente trabalhou juntos lá, né, e uma ferramenta que a gente usou bastante, até o Maurício também teve muito contato na empresa que ele trabalha hoje, é a Nelway, né? Então, sim, cara, uma ferramenta de Big Data, né? Isso. Muito forte, muito robusta, se eu não me engano, acho que deve ser a principal do Brasil, assim, não sei como hoje tá, mas queria que tu comentasse um pouquinho, cara, sobre essas ferramentas, né? Não só a Nelway, né? Que a gente deu de exemplo, que era que a gente teve contato, mas de repente outras, né? Claro. Não, bacana. Eu acho que é bem válido citar a Nelway. A Nelway, ela é daqui de Florianópolis, né? Aqui pertinho, top, né? De Santa Catarina e tal. Florianópolis é um polo, né? Polo hoje tá, é o Vale do Silício brasileiro. Hein? Isso. Eu não sei se já tá acima de... Eu sei que Campinas é muito forte, né? No polo tecnológico. Cara, mas eu salve a memória, acho que Floripa já passou. Floripa, estendendo aqui para a região do Vale também, né? Também. Sim, Santa Catarina é um polo muito forte no geral, né? Joinville ali também. Sim. Mas sim, a Nelway, ela é referência, né? Lá em Floripa e no Brasil todo, né? A ferramenta que a gente usava lá. E assim, né, é possível lá fazer muita coisa, né? Além de exportar os leads, né, trabalhar com a questão da prospecção, é possível também fazer todo o mapeamento de mercado, tanto de PJ quanto de pessoa física. Toda a filtragem, né? Dá para filtrar muito ali as coisas, né, que tu pega na análise de dados. Isso, exatamente. É claro que com o passar do tempo, né, a gente foi pesquisando outras soluções até mais acessíveis, né, porque como a Nelway ela acaba sendo pioneira do mercado, né, tem algumas questões ali o valor dela é um pouco alto. Valor agregado, né? E aí é um pouco difícil provar esse valor para a própria diretoria em empresas grandes. Sim, então, tanto para o início quanto até para a manutenção, né? Exatamente. Então, né, hoje, né, eu já conheço várias outras, né, empresas que nós acabamos fazendo alguns orçamentos e tudo mais, com o mesmo propósito, né, de conseguir fazer a expansão aí de vendas, expansão de mercado, né, identificar um pouco melhor regiões para até abrir filiais, se for o caso. Sim. Enfim, vários estudos podem ser embasados com essas ferramentas de Big Data. Dando o meu parecer em relação à ferramenta da Nelway, assim, o tempo que eu trabalhei, porque eu era gestor comercial, e eu buscava leads através dessa ferramenta, né?
Até porque a Nelway não está patrocinando a gente, mas se quiser patrocinar, mas assim, estamos abertos. Realmente porque é uma ferramenta, eu acho que hoje muito inovadora, né? Hoje todo mundo está buscando aí novos clientes e ser o mais assertivo possível, né? Porque hoje o nosso maior ativo é o tempo. Então, quanto menos tempo a gente perder prospectando clientes errados, melhor, né? E a Nelway vem nessa pegada. Sim. E aí a Nelway, ela tem vários campos ali, né? Então, um faturamento presumido da empresa que você está buscando, a localização, principais contatos por e-mail, por telefone, nome dos sócios, né? Que é importante você já chegar na empresa perguntando pelo nome dos sócios, que já vai ficar mais fácil, né? Então, assim, é uma gama muito grande de informações que a ferramenta te mostra, e aí é interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo como que a Nelway busca isso, né? Que é através de, pelo que eu lembro, mais de 3 mil bancos de dados públicos, né? Então, assim, a Nelway não faz nenhum tipo de busca que não seja legal, né? Até porque a gente está falando hoje de LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a Nelway até está sendo, mais uma vez, tá indo na vanguarda aí e indo ao lado da LGPD, né? Então, ela poderia ser antagônica, né? Ela poderia ser contrária aí à LGPD, porque poderia dar algum problema em relação a ela, mas não, ela está indo ainda em busca disso, né? De uma regulamentação, né? Na minha visão, assim, essas empresas relacionadas a dados, elas têm que participar proativamente, né, da construção dessas leis, porque isso afeta diretamente o negócio delas. A Nelway é uma gigante daqui de Santa Catarina, né? Então eles conhecem muito também, podem fazer essa troca com o governo, né, para realmente eliminar riscos, né, e garantir que uma lei funcione, né? Então, com certeza o negócio deles está sendo impactado com isso, né? Eles também fornecem dados de pessoas físicas, então isso é um desafio grande para eles, eu imagino. Assim como para a Serasa, né, que também tem aqui em Blumenau, né, e N outras empresas, né, que são, né, impactadas diretamente. Sim, onde o core principal é dados, né? O core principal é dados. E aí precisa buscar esses dados de alguma forma, né? Elas têm aí um alto índice de dados, né? Sim. Uma alta gama aí de dados. E como é que ela vai trabalhar, sendo que o principal ativo dela é disponibilizar esses dados para quem paga, né? É o produto. É o produto deles. E falando, em quem paga, né? Uma coisa que você abordou ali, que eu fiquei com isso na cabeça, é você apresentar isso, fazer o board disso para uma diretoria e mostrar que a ferramenta ela se paga. Isso é um desafio, porque nós temos uma cultura de imediatismo, né? Sim, e a gente sabe que um tipo de investimento desse, a taxa de retorno ela é considerável, né? Vai um tempinho até ter o retorno, né? Com certeza. Mas a maioria não tem, né? Porque, tô pagando pelo software ali, que tá, é caro, mas não me dá o retorno imediato. Como que tu entende qual é a melhor forma de mostrar pro investidor que está investindo nessa ferramenta que ele vai ter uma taxa de retorno adequada em cima dessa ferramenta, entendeu? Assim, é um grande desafio isso, até porque é uma análise bastante subjetiva que precisa ser feita, né? Trazendo dados, porém ela acaba se tornando subjetiva porque tu tem que contar uma história e leva um tempo, principalmente... E cada segmento é um segmento diferente, né? Exatamente. Então, a forma de abordar é diferente. Trazendo para o contexto que eu estava, que era negócio B2B, né, na área no setor de tecnologia, nós já tínhamos, né, alguns dados que nos, né, facilitavam essa análise. Então, qual que era o nosso ciclo de venda? Por exemplo, em média geral, todos os produtos 6 meses. Tá, então, né, menos de 6 meses eu não vou conseguir ter essa resposta, né, de quanto está dando de retorno. Já temos que partir daí, né? Tu tem que casar os dados de casa com os dados externos. Exatamente. E com isso, né, beleza, né, são 6 meses, agora um ganho, né, que eu ainda não consigo provar em valores, mas é a precisão, né, como o André falou antes, né, melhorar essa performance da equipe de vendas, né, que a equipe de vendas, né, o negócio deles é gerar resultado para a empresa, né, é o coração da empresa, querendo ou não, e fazer essa galera ganhar mais performance, conseguir acertar mais, em vez de aumentar a taxa de conversão, por exemplo, é um indicador interessante. Então, se antes eu ligava para 100 empresas para fechar 10, agora eu estou ligando só para 50. Já é a metade do tempo que ele está investindo, né, para gerar o mesmo resultado. Então, é esse tipo de indicador que a gente busca, né, para provar valor de uma ferramenta nesse sentido.
Porém, né, existem ferramentas para todas as áreas da empresa, né? E essa aqui é um exemplo de performance em marketing e vendas, eu diria, né? Ô Ingo, e aí, legal, então esse trabalho tu fez na Sênior, Isso. e aí depois, como é que tá a tua carreira aí? Sim, então, né, fiquei esse tempo na Sênior, depois disso acabei recebendo uma proposta para voltar para o setor financeiro, né, uma cooperativa aqui da empresa, cooperativa de Blumenau, da cidade, a Central Wireless, e lá foi bem bacana a experiência, assim, porque na Sênior eu tinha um olhar inicial bem voltado ali para os dados internos da empresa. Indo para a cooperativa, eu passei a olhar o cenário externo, né? Olhar principalmente a expansão, né? Aonde vamos abrir novos postos de atendimento, né? Novas agências. Então, esse era o principal foco da inteligência de mercado. Ô Ingo, só te interrompendo assim, Claro. porque daí, tipo, eu acredito que antigamente, como é que tu fazia para abrir, digamos, uma nova agência? Pô, tu tinha que fazer uma pesquisa de campo, tu tinha que contratar empresas de pesquisa para daí ir lá... Extremamente caras. Extremamente caras e a questão de tempo, de novo, né? É demorado, né? Porque até tu tem que fazer toda a pesquisa, perguntar para N pessoas, para daí você colocar isso para dentro de casa, tabular, e aí fazer uma apresentação e defender, né, que é válido ou não é válido a abertura daquela agência, né? Sim. Então agora com esse tipo de, né, que a gente está falando de data analytics, né, com essa, seja dentro da empresa, porque tem empresas que têm esse setor, né, esse departamento dentro da empresa, né, tá desenvolvendo internamente isso, né, e tem empresas que acabam terceirizando isso, né, e as outras empresas acabam fazendo esse processo. Isso, mas o que eu acredito mesmo é que antigamente, quando não tínhamos muitas ferramentas de mercado assim para analisar dados, as decisões eram tomadas pelo achismo, porque assim, era muito tempo, realmente, ir para o negócio não pode esperar tanto tempo para aproveitar uma oportunidade, muitas vezes. Era feeling. Era feeling, na minha visão. Ainda existe, né, muito disso, né? Ainda tem uma barreira que, né, profissionais como eu ainda tentam quebrar dentro das corporações, que é realmente, vamos olhar para os dados, mas beleza, né, a gente não tem todos os dados agora, então vamos pensar em maneiras de coletar esses dados, né, em tecnologias que facilitem esse processo, que nos dê agilidade, nos dê veracidade nas informações. Então, eu acho que hoje muitas empresas estão passando por isso. Tem algumas exceções de, as big techs ali que já nascem extremamente digitais, olhando para dados, os produtos já são produtos de dados, né? Mas a grande maioria das corporações, pensando aqui em Blumenau, mesmo as grandes, elas ainda têm esse desafio tecnológico para romper, e aí a decisão ela acaba sendo, ela é embasada em dados, mas na maioria das vezes eu tomo a decisão e trago os dados só para dizer que eu estou certo, sabe? Não é aquele negócio de, eu vou olhar para os dados e depois tomar a decisão. Então tem muito disso. Mas me corrija se eu estiver errado, né? Nós estamos passando ainda por um ano de pandemia, a nossa geração nunca passou por isso, né? É uma coisa totalmente fora da curva. Isolamento social e tudo mais, as pessoas se tornaram muito mais conectadas e, análise de dados em cima dessas questões, cara, se tornou, acho que uma ferramenta, assim, de fator diferencial muito grande. Sim. Porque empresas que trabalham com o mercado online, por exemplo, que, olha o quanto que o varejo online cresceu esse ano, um absurdo, bombou, né? Então, empresas que têm já dentro do seu DNA a análise de dados de mercado saíram muito na frente. Sim. Muito na frente. A gente pega pelo case aí Magazine Luiza, por exemplo. Magazine Luiza bombou, cara. O que os caras fizeram, entendendo o comportamento do consumidor e transformando aquilo num app fudido, cara, foi sensacional. E é tudo análise de dados. Sim. Através de análise de dados, os caras fizeram isso acontecer. Sim. E até eu queria até conceituar a questão do dado e da informação. Que para muita gente, às vezes parece a mesma coisa e não é, né? Não. Sim, exatamente. Até aquela frase que a gente falou lá no começo, que os dados são o novo petróleo, ela resume muito bem isso. Sim. Porque assim, o nosso produto inicial é o quê? São os dados, a nossa matéria-prima, assim como o petróleo. O petróleo, ele pode ser transformado em algum produto de valor, como a gasolina. E até algo que eu gosto de falar é assim, se eu tivesse aqui 10 barris de petróleo, eu não saberia o que eu ia fazer com isso, né?
Mas agora, se eu tiver aqui 10 galões de gasolina, pô, vou encher o tanque do Sandero, entendeu? Sim. É isso? Então, com os Aí, dados... Renault, patrocina nós, né? Então é isso, eu acho que com os dados, né, a galera foca muito nisso, sabe? Sim. E só que esquece que, pô, cara, a gente agora com a pandemia, pô, um monte de dados sendo, né, armazenados e tudo mais, mas quais são as perguntas que nós estamos fazendo para esses dados? Sim. Quais assim, as respostas a gente quer ter? Exatamente, é assim que a gente vai chegar nas informações. Sim. Então é a informação que tem valor, não é o dado. Entendeu? Perfeito. Porque daí, vamos lá, se a gente pegar lá, né, a gente trabalha numa empresa e a gente quer saber sobre informações, vamos lá, pegar o faturamento de 2019, né? Certo. A gente vai lá e exporta isso para uma planilha de Excel, digamos, Sim. e ali vai dar vários dados, Sim. né? Então, tipo, vários números, né? Porque dados são números. Faturamento X para a empresa Y no mês tal, com margem, né? Exatamente. N, e, enfim, a gente consegue ali ter vários dados. Olha como é difícil, como a gente se confunde, né? Sim. Vários dados, só que daí, tipo, eles em si não dizem nada. Exatamente. Agora, se a gente começa a linkar esses dados, né, e a gente... Fazer perguntas. As né? perguntas que tu falou Exatamente. ali, muito bem, a gente vai gerar informação, né? Então, Sim. qual foi o mês que eu tive uma maior margem de lucro? Se eu juntar algumas informações ali, eu vou saber, qual foi o mês que eu tive maior faturamento, né? E assim por diante, né? É que tu cria uma teia, né? Uma coisa vai ligando a outra pra tu chegar É um ciclo no final, né? Exatamente. Eu gosto de pensar assim que o processo de tomada de decisão com base em dados, ele começa pela definição do problema. Então, o que a gente quer resolver aqui? Porque, realmente, são muitos dados espalhados, né, por todo lugar. Então, se a gente começar a vasculhar isso, a gente vai acabar descobrindo alguma coisa, mas é aquele negócio de quem não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve, Certo. entendeu? Então, é nessa ideia, sabe? Se partir do problema de negócio, fica muito mais objetivo de você conseguir descobrir algo e resolver isso, Sim. sabe? Cara, e sempre tem um problema pra resolver, né? Sempre tem Eu um acho problema. que, tipo, aquela empresa que tem presta aquele serviço de marido de aluguel, assim, conserta, doutor resolve. Cara, eu achei a sacada do nome ali sensacional, porque, Sim. pô, a gente sempre tem um problema em casa pra resolver. Chama o doutor resolve, ele resolve, sim. entendeu? São duas palavras, né, Maurício? O resolve, que hoje em dia está muito forte, e a outra palavra é solução, né? Como as Solução. empresas adotaram, né? Soluções em tal. Soluções em, né? Sim. Porque hoje em dia é o que o consumidor está buscando, solução. Ele não quer mais um problema para ele, né? Exatamente. É legal, você quer o furo ou a furadeira? É isso, né? Você quer fazer um furo na parede, você não quer ter uma furadeira só pra isso, entendeu? De preferência, eu quero que venha alguém, faça aqui, limpa tudo pra mim, pronto, Sim, instale. E exatamente, coloca a bucha ali, né? Tudo É. certo. Então é essa ideia, assim. E até, assim, a gente falou de alguns exemplos de, empresas, né, super... Magazine Luiza, né, que é super automatizada e tudo mais. E os dados, Mercado Livre. Mercado Livre, Amazon, né? Pô, a Amazon. Mas a Amazon ainda tá bem engatinhando aqui no Brasil, né? Aqui Se a no- gente falar mundial a ou nível mundo, assim, Estados Unidos, pelo menos, né? tem muito A América case. Latina é Mercado Livre, né? É a mais valiosa, né? Então, inclusive, né? É a Bom, maior. o Mercado Livre aqui Sim. na América Latina é Tanto foda. é que é uma empresa argentina, É né? Argentina. Argentina. Mercado Livre. Mas a Amazon é a empresa com o maior valor de mercado do mundo. Do né? mundo, Com né? o dono mais rico do mundo, né? É, Jeff o Bezos. Jeff Bezos. E aí teve uma parada que, na real, ele tinha perdido um pouco essa posição, porque ele Por causa da separação. separou, daí dividiu pela metade. Sim, a esposa dele se tornou a mulher mais rica do mundo com a separação. Olha que loucura, Só, né? Loucura. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Mas é legal, cara. E tudo baseado em dados, né, cara? tudo baseado em dados. Os processos da Amazon, né? Não sei se vocês já viram algum case da Amazon Go, que é aquela loja da Amazon cheia de sensores e tal, que Não, tu cara, chega, não vi. ela te reconhece pelo reconhecimento facial. Cara, você que vai lá, loucura. pega qualquer produto, coloca na cestinha, vai embora, isso já vem debitado no teu cartão de crédito, já sabe qual que é o produto. Então, isso é o futuro. Né? Um ambiente extremamente cheio de sensores. Para quem conhece até um pouco mais a realidade da China, né? A China é um lugar cheio de sensores de reconhecimento facial e tudo mais, e a gente vê que é o caminho que as empresas estão tomando, né? Mas
existe um nível de maturidade, né? Que aqui no Brasil, talvez, né, a gente encontre a maioria das empresas nos níveis mais básicos, né? Que são ainda estruturando ali as bases de dados, né, contratando sistemas, olhando para os dados do passado com Business Intelligence, BI e tudo mais, mas ainda, né, poucas empresas estão a níveis de inteligência artificial, que nem é o caso da Amazon, né, que com os processos extremamente automatizados, esses processos aprendem com eles mesmos, usando tecnologias como Machine Learning. Então, eu acho que é o caminho natural assim, das coisas, sabe? Algumas empresas vão mais rápido, porque até já nasceram nesse mundo digital, né, com produtos E tudo digitais. depende do segmento também, né? Porque tem segmentos que funcionam de maneira arcaica e funcionam e dificilmente vão mudar a forma de ser, né? Sim. A gente pega vários setores, pega aqui na região, por exemplo, o setor têxtil, né? O setor têxtil é um setor que, aqui ele atua de uma forma X na região e dificilmente ele vai evoluir assim um patamar gigantesco de forma tecnológica, assim, que vai migrar para uma linha de produção absurdamente tecnológica. Não, tipo, o básico funciona, eles mantêm assim e vão continuar trabalhando assim, desde que eles sejam competitivos. Sim. A não ser que Aí o que mercado venha e force, Engole, force a exatamente. mudança, entendeu? Eu acho Mas que... eu digo, dei exemplo do setor têxtil, mas, cara, Claro. tem vários setores produtivos. Mas tu acha Ué, que o setor têxtil não vai, ou que ele não tá no momento buscando isso? Tá, mas Tá. de uma maneira devagar, né? Certo. Tipo, que não tem nada obrigando, né? não tem nada obrigando, a acho coisa que- está fluindo de uma maneira bem tranquila, Certo. né? Exatamente. Eu acredito que, por exemplo, se fosse lá fora, né, tipo, em mercados muito mais competitivos que o Brasil, própria China, Estados Unidos, seja lá onde for, Sim. aí é briga de cachorro grande, aí é diferente. Aqui no Brasil a gente tem a cultura mais ou menos voltada assim, se está assim, está funcionando, não vamos mexer. Sim. Né? Pô, e até- Time tem que tá assim. se ganhando, não se Tá, mexe. time que tá ganhando não se mexe, tal, não precisa evoluir, tá bom assim e tal. E assim que eu digo é para vários setores, cara. Pô, pega vários setores produtivos. Mas assim, deixa eu que- voltar no têxtil, cara, porque daí muito se fala na indústria 4.0, né? E, cara, eu acho que isso aí tá mais pra marketing do que pra realidade, cara. Porque... Tipo assim, eu digo assim, tem mais tecnologia agregada hoje, por exemplo, Tem. se a gente pegar aí, né, a gente tá falando de têxtil, vamos pegar uma máquina de costura aí, pô, tem muito Sensores mais e tecnologia, sensores, né, tem as suas automações, né, tem. Isso evoluiu demais, cara. mas, cara, eu ainda vejo, como tu falou, assim, que o têxtil, no geral, assim, pegando aqui a nossa região, tá carente ainda, assim, de indústria 4.0. Eu até acho que se fala muito em indústria 4.0, mas eu acho que se coloca muito pouco em prática, assim. Se coloca em prática porque, tipo, o próprio empresariado não investe nisso, né? Não pega e fala assim, cara, isso aqui realmente vai mudar, vai me colocar em outro patamar de produção, o que realmente coloca, porque se torna mais produtivo, desde que seja uma coisa extremamente bem alinhada e que todo mundo compre a ideia, né? Tipo, não adianta você investir em equipamentos conectados, né? Que distribuem toda uma informação que fica tudo linkado na palma da tua mão para tu poder fazer a gestão da tua produção, ver realmente a tua capacidade produtiva, a tua produtividade, onde tem os gaps que tu pode resolver, se o gestor da tua produção tá literalmente cagando por isso. Sim. Não vai resolver muita coisa. uma Não vai. mudança de cultura. É cultura. É É uma mudança muito de cultura. cultural isso aqui. Pois é. E por isso que eu digo para vocês, no geral a indústria no Brasil, para migrar para uma vertente 4.0, ela está engatinhando ainda e vai aos poucos. Um dia a gente chega lá, né? Mas, cara, não existe assim, até o próprio incentivo do próprio governo, né? Tipo, o governo poderia chegar e falar assim, né? O Ministério da Economia, seja lá quem for, chegar e falar assim, tá aqui subsídio para quem investir mais na indústria 4.0, Reformulação do parque... Reformulação do Parque Fabril. Cara, as tinha indústrias que estão chegar... sucateadas, As indústrias estão sucateadas, incentivo... Cara, eu acho que o Estado ele serviria para isso, entendeu? Para possibilitar que o empresário evoluísse e até impulsionasse isso de alguma maneira, entendeu? Mas não, né? Se entrar no meio político aqui de travas fiscais tem e muitas- carga tributária e não sei o que, a gente vai ficar louco aqui. A verdade dói, né? E, cara, ainda assim tem a questão econômica, que com certeza o Estado influencia e afeta, né? Na questão de aquisição de maquinário, né? E benefícios, né? Fiscais, seja lá o que for. Mas a questão cultural, né?
tu falou muito essa questão da questão cultural aqui, regional, porque, né, como a gente quer abordar a questão regional, né, no podcast, então acho que é importante a gente comentar a questão, acho que, né, regional aqui, que ainda tem uma gestão mais conservadora. Isso. Aqui o empresariado é mais conservador. É que é um investimento alto também. Para chegar numa indústria 4.0, né, tem poucas referências. Os equipamentos da indústria 4.0 geralmente custam 4, às vezes 5 vezes a mais do que o normal, entendeu? Complicado. E eles se pagam, tu pode provar que eles se pagam. Só que o empresariado, muitas vezes, ele não está disposto a esperar pelo payback. Sim. E tem a questão do mercado, né? Porque hoje o mercado tá bom. Eu, né, hoje estou no mercado têxtil, né? Então, cara, hoje o mercado tá muito bom. Mas, cara, no começo da pandemia, cara, ele praticamente fechou, assim. Tanto é que muitas empresas fecharam. Se eu não me engano, teve uma empresa a Rovitex, né? Ali de, se não me engano, Ascurra, Rapiúna. Não, lá para o Médio Vale ali, fechou uma unidade. Isso, E aí, tipo, teve... Acho que a Raco demitiu vários funcionários. Fechou aqui em Blumenau também. Sim, isso. Mas acho que a Souza Cruz é uma questão mais de cultural, do cigarro e tal. No começo da pandemia, eu acho que ali teve bastante empresas, não só do segmento têxtil, né? Mas de outras que enxugaram seus quadros, né? Fizeram uma redução da size ali e tal, né? Mas logo que houve uma certa retomada econômica, tudo voltou assim rapidamente. Sim. Foi uma loucura. Só que daí, voltou, o pessoal investindo e tal. A gente vê que o empresariado quer investir em material mais tecnológico, só que ele não quer muito ir além. Quer mais automatizar o processo do que ter um produto que traga dados, entendeu? Quer reduzir custo, né? Quer reduzir custo. Por exemplo, eu posso adquirir um equipamento que vai fazer um serviço X num tempo Y, vai me entregar X peças, e eu tenho que ter só um operador, simples operador. Não precisa ser não precisa ser um especialista, não precisa ser um especialista. Cara, é um mundo perfeito. Sim, porque a mão de obra é mais barata. Aquele equipamento ali se torna, quando o empresariado vê aquilo funcionando, coloca na ponta do lápis que ele se paga, perfeito. Né? Agora, quando tu parte disso e vai além ainda para uma indústria 4.0, né, da conectividade entre os equipamentos, o empresariado já olha e fala, cara... vai dar um trabalhão, vai me tirar muito dinheiro do bolso, né? Então é uma coisa, a indústria 4.0 no geral no Brasil, no têxtil também, aqui na região também, para tudo, é uma coisa que ainda está engatinhando. Mas, cara, como é importante, de novo, né? Pegando a questão dos dados, cara, porque é com base em dados é que a gente consegue tomar essa... Sim. Total, e agora essa decisão. Eu vou até puxar um pouco mais a sardinha para mim, né? Porque depois, né, eu tive uma experiência, né, nessa cooperativa e tudo mais, né? Porém, eu decidi voltar, né, para a área de tecnologia, porque eu realmente entendi que eu gostava mais, né, de soluções na parte de tecnologia e tudo mais. E já tinha uma empresa que eu vinha conversando, uma startup aqui de Blumenau, a Lincros, que faz software para a área logística. E até falando sobre essas questões do mercado têxtil aqui da região, eu acho que algo que pode forçar o mercado, um desenvolvimento mais rápido no mercado têxtil é a questão logística. Certo. Porque a partir do momento que os consumidores finais, enfim, né, a base ali da pirâmide conseguem consumir diretamente de fábricas que já estão na indústria 4.0, lá do outro lado do mundo, China, enfim, Europa, em vários lugares do mundo onde a gente já tem esse desenvolvimento mais aflorado, eu acho que a parte logística que é o que impede ainda. Então, a partir do momento que a logística estiver mais desenvolvida, vai talvez forçar esse desenvolvimento aqui. Que é um grande gargalo, né? É um gargalo. E não só no têxtil, né? Em todos os setores, né? O Brasil é um país continental, então, e a gente sabe que a gente depende praticamente exclusivamente de malha rodoviária, né? Que é até um tema importante, de repente, a gente trazer, né? Aqui para o podcast sobre as ferrovias, né? Porque elas foram desativadas e qual que é o interesse por trás, né? Mas a questão logística é um grande gargalo, né? E aí ela acaba sendo muito importante na questão até do preço, né? Do preço final do produto, né? Ela influencia no preço final do produto. É um dos maiores influenciadores, na verdade, né? Se a gente pegar, né? Não, o custo logístico é enorme. Ela inviabiliza até... o tempo, né? Também. Sim. Então, a partir do momento que a gente conseguir aproximar mais, né? Os países, né? Com base na logística e diminuir esse custo, eu acho que o nível de competitividade vai ser muito maior e uma coisa leva a outra, sabe? Sim. A gente estava falando aqui sobre essa questão do empresariado na região e no geral ser muito tradicionalista, né? E assim ser
Às vezes, time que está ganhando não se mexe. É uma questão cultural. E é uma questão cultural também, eu vejo assim, no ambiente familiar em geral, que a pessoa tem meio que uma obrigação moral de nascer, tipo, criar uma família, ter uma família, casar, ter filho, tipo, entrar numa carreira profissional e ser bem sucedido e, tipo, de preferência entrar numa empresa e permanecer naquela empresa o resto da vida, fazer aquela carreira sólida e tal. E aí a gente junta isso com a tua experiência no poker, por exemplo, e é uma quebra de paradigmas gigante, assim, né? Na cultura normal nossa, né? Sim. Principalmente aqui na nossa região, que é mais tradicional, né? Cara, como é que foi isso pra ti? Cara, foi... Assim, eu acho que sem o apoio da família a gente não consegue fazer algo nesse sentido, porque na época que eu quis tomar essa decisão, antes, né, de simplesmente sair de onde eu estava e jogar poker online, eu conversei com a minha mãe e, né, ela apoiou super, acreditou também na ideia e assim, né, eu disse pra ela também não estava muito feliz e tal, né, trabalhando com o que eu tava e queria, mesmo que arriscar, quem sabe, né, podia estar em Vegas e tal, né, jogando lá nos cassinos, então foi nessa linha, assim. E tu não trouxe dados pra ela? Eu não trouxe dados. Mas tu queria estar em Vegas, nos cassinos, tipo, se beber não case ou pra... Não, tipo, pra ganhar mesmo. Mas foi isso, assim, sabe? Ela deu um apoio fundamental e acreditou também, né? Foi essa parceria que fez eu também acreditar nisso e tal, ficar esse 1 ano, né, jogando poker online e aprendendo muito ali com, né, colegas e tudo mais. Muitos deles ainda jogam poker online profissionalmente e acertaram grandes hits, assim, grandes torneios e tal, que possibilitaram também o financiamento dessa carreira, que é um esporte relativamente caro, né? Claro, tem vários, né, vários ranges ali de valores para jogar e tudo mais. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu tenho amigos, colegas que, por exemplo, operam muito na Bolsa de Valores. Sim. Gostam disso, estudaram muito para isso e vivem só disso hoje. Sim. Não tem mais aquela carreira profissional tradicional, operam, vivem disso, têm seus rendimentos, ganham muito dinheiro fazendo isso e gostam realmente de fazer isso. Sim. Só que, por conhecer eles, eu sei que, cara, isso levou tempo. Claro. São anos estudando, realmente se capacitando para chegar onde eles chegaram, operando, quebrando a cara, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, até chegar no que eles chamam de consistência, ter uma consistência de ganhos, né? Eu acredito que no poker é assim também. Sim. E pouca gente vê isso. Simplesmente o pessoal olha assim, o cara que joga poker aí ganha dinheiro na sorte. Não é isso, cara. É estudo, dedicação, treino. Sim, poucos enxergam isso. Como é que é essa rotina, cara? Como é que isso funcionava pra ti? E até engatando a pergunta do Maurício, eu até queria saber quanto tempo antes tu se preparou para chegar nessa decisão de contar pra tua mãe e ela te apoiar. Sim, legal. Cara, assim, eu acho que em tudo na vida tem um pouco do fator sorte, claro que, né, em proporções diferentes, mas estudos dizem que no poker, assim, até a galera fala muito sobre isso, né, que é 70% habilidade e 30% sorte. Por conta do baralho, fator randômico e tudo mais, né? Cara, tu pode dar um azar, pode dar uma sorte ali, enfim, mas tem uns 70% de habilidade que tu se prepara, que tu pode tomar uma decisão com base já no que tu estudou. E assim, na Bolsa de Valores também, né, a gente tem vários fatores ali que influenciam os resultados. Eu nunca trabalhei com day trade e tudo mais, mas eu invisto um pouquinho, estou aprendendo ainda e tudo mais, e tem também o fator sorte, eu já entendi isso. E é isso, assim, pensando em como eu me preparei para isso, cara, na verdade, assim, eu tava desgastado, assim, do mundo corporativo, da ideia de trabalhar no setor comercial, que é extremamente voltado a resultado. Eu queria construir algo de mais valor, e aí eu pensei, cara, simplesmente eu vou para algo que eu gosto, assim, que eu gosto de fazer, que eu poderia ficar o dia todo fazendo, sem me importar e tal. Mas tu já jogava? Já jogava, já. Há quantos anos até?
Cara, eu acho que eu jogava aí uns 2 anos. Certo. Uns 2 anos pelo menos. Recreativamente ali. Recreativo, né? Super interessado, conversava com uma galera, jogava bastante presencial também. Aqui em Blumenau, né? Pô, já tiveram vários clubes, hoje... Saudoso Ajax. Saudoso Ajax, joguei muito na Ajax. Um abraço pro Ceruti. Trabalhei lá na Ajax também, inclusive, então... Sim, tu era dealer lá. Massa, eu fui dealer também, Massa, então... cara. Nessa época de poker online ali, eu acabava dividindo muito, né, entre também ajudar a organizar eventos presenciais e aprender com isso, tá na galera ali do poker. Então foi bem massa, pô, conheci uma galera. Sim. E o massa do poker, assim, principalmente aqui em Blumenau, assim, tu via vários ícones, assim, tu via vários tipos de pessoas, assim, sei lá, desde o grande empresário, tipo, dono daquela empresa, assim, que tu, pô, você passa na frente, assim, que é muito massa. Tipo, pô, até amigos de infância, assim, que tu não via faz tempo, sabe? Tu acabava encontrando no poker. Então, isso era uma dinâmica bem interessante de poker ao vivo. Porque é um esporte democrático, né, cara? Extremamente democrático, exatamente. Muita gente falava assim, pô, tem chance até de jogar um torneio grande sentado do lado do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que jogou muito poker, Neymar, né? Então, isso que é o massa do poker, todo mundo é igual, né? Claro que tem que pagar o buy-in, né? Tem que pagar a entrada do torneio, mas tu dali pra frente tu tá no jogo, né, cara? Aí depende muito de ti, né? Tu tá no jogo, exatamente. Então, pô, essa época eu estudava muito, assim, olhava muitos vídeos e tal, né, dos torneios gigantes que tem mundo afora, né. É uma economia paralela muito grande que a galera demora um pouco pra entender, sabe? Até, você falou, pô, né, sobre, o cara é jogador de poker, mas como que é isso, né? Tipo, a primeira pergunta que eu ouvi era, tá, mas isso aí dá dinheiro? Como que é? É o que a galera a desconfiança, né? Então, assim, o que você faz aí, é que nem, tipo, jogar uma cacheta, assim, sabe? A galera acha que é isso. Mas, na verdade, o poker é um esporte da mente. Assim como o xadrez, né? Muita gente fala, né? Assim como o xadrez é um esporte. É engraçado que, por lidar com quantias grandes de dinheiro, por exemplo, tipo, o xadrez e o poker demandam um estudo, demandam dedicação, só que tu não vê um preconceito, né? Um preconceito com o xadrez como tem com o poker. Porque é um esporte que lida com quantias de dinheiro absurdo. Absurdo. Então aí o pessoal poker é sorte e tal. Não é, cara. Tipo... Eles estavam querendo transformar o poker em um esporte olímpico, né? Não sei se conseguiram. Não sei se conseguiram também, mas o André Akari, né? Que é um dos principais jogadores, não sei se ainda é o melhor jogador do Brasil, ele tem essa causa, né? Ele levanta muito essa bandeira, né? De tornar o poker um esporte olímpico, né? Sim, exatamente. Ele, Igor Federal também, que é o presidente, ou era o presidente, pelo menos, da Associação Brasileira de Poker, entre outros, vários outros, né? Acho que, na real, todos os jogadores de destaque querem isso, né? Claro, com certeza. Porque querem tirar essa fama ruim do poker, né? Sim. Que uma coisa tipo um jogo de mafioso, né? Que negócio exatamente. Dos assim, filmes, né? Tipo Las Vegas, total Las Vegas, né? Tipo, jogatina. Acho que é tipo jogar 21, blackjack ali, roleta, né? Hoje em dia eu não tenho mais tanto disso, mas eu lembro no começo, quando eu comecei a jogar poker, que, cara, se tu sentar na mesa, pegar aquelas fichas, pegar o baralho, assim, tu sente uma emoção muito grande, quer ver o primeiro blefe que tu passa pro outro, em um adversário, assim, cara, tu consegue executar, né, cara? Quando dá certo, assim, dá vontade de gritar, sabe? Então, essa emoção do poker que a emoção do all-in, né? Teu primeiro all-in, eu pego isso aqui, ó. Meu Deus, ganhar um all-in assim, imagina, entendeu? Então, isso é muito massa, E a questão de, tipo, num torneio tu vê, não num torneio, mas num game normal, assim, tu vê a galera sendo eliminada, né? E tu vai ficando, né? Tu vai sobrando, assim, cara, porra, isso é show. E tu começa lá com um stack pequeno e depois tu vai, tu fica com um stack gigante. Sim, um torneio, assim, que eu gostava de jogar muito, agora faz muito tempo que eu não jogo, são os catarinenses. Então, torneios maiores que acontecem aqui na região, sempre tinham etapas, digamos, uma etapa vai ser em Balneário, outra etapa lá em Chapecó, enfim, eles rodavam o estado, né? E assim, passar para um dia 2 de um catarinense, ir evoluindo, entendeu? Chegar numa mesa final, isso é muito massa, entende? Em casas, em Balneário ali, por exemplo, a VIP Poker, que ainda existe e tudo mais, então é muito massa assim, essa emoção de ir evoluindo no poker, ir passando e fazendo a montanha de ficha. Você já disputou um catarinense assim ou não? Você já disputou ou não? Sim, já joguei, assim, o melhor resultado que eu tive foi uma posição 7 numa mesa final, então, tipo, o fato também de chegar numa mesa final, assim, apesar de, assim, o grande bolo do dinheiro tá ali concentrado entre os 3 primeiros, né, tu tem que chegar entre os 3 primeiros, mas, porra, entre ali 500 jogadores, tu
chegar numa mesa final que tem 9, pô, era muito massa, assim, sabe? Não, é legal, cara. Então, isso, cara, e todo mundo tem essa oportunidade, né? Todo jogador, né? Inclusive os recreativos, né? Tem muita chance de chegar no final. Não é porque o cara é um pro que o cara vai ganhar, entendeu? Esse é o massa do poker. Não, assim. e tipo, tu chegou numa mesa, por exemplo, de 9 ali, uma mesa final, ficou em sétimo. E, cara, com 2, 3 anos de poker, 2 anos, 3 anos de poker, muito pouco tempo, cara. Então, é muito pouco tempo, cara. Sim, exatamente. Tem jogador lá que, tipo, joga poker 10, 12, 15 anos, sei lá, até mais às vezes, cara. Que tem uma experiência muito grande, cara, então... Sim. O poker, assim, a galera falava muito, principalmente no online, né? No online tu joga ali várias telas ao mesmo tempo. Poker né? Stars? Poker Stars. Tu jogava Poker Stars? Poker Stars, quando eu jogava profissionalmente era só Poker Stars. E que tipo de jogo tu jogava lá? Campeonato lá? Torneio? Isso, Então, tem vários tipos, né? Então, o tipo que eu me especializava era no MTT, né? Que é Multi-Table Tournament, né? Então, né, várias mesas ali ao mesmo tempo. Várias então, telas, né? Torneios que, sei lá, entravam 20 mil, 15 mil pessoas, né? Com uma entrada ali, sei lá, de $5, $11, nesses limites que eu jogava, né? Até $11. Vez ou outra um torneio um pouco mais caro, mas era isso. Ficava ali 8 horas no mesmo torneio, né? Com várias telas abertas, vários torneios rolando ao mesmo tempo, sendo que, tu atirava ali, digamos assim, a galera falava muito assim, né? Do time, assim, apesar de não ser um jogo de sorte, a gente brincava com isso. A galera falava, tô aqui com 20 cartelas, né? Como se fossem cartelas de bingo, sei lá, por exemplo. Cartela de Mas bingo. enfim, né? Tô aqui com 20 telas e aí, pô, pelo menos uma delas tem que dar bom, assim, tem que né, chegar numa mesa final e tal, né? Desenvolver ali pra esse sentido. Nem sempre dava, né? Sim. Mas, enfim, o jogador de poker ele joga pelo longo prazo, entendeu? Porque é muita estatística rolando e tu tem a questão da sorte, do 30% da sorte, então tu tem que, estatisticamente ali, eu tenho que chegar na premiação em pelo menos metade dos torneios que eu jogar e ganhar dinheiro com, sei lá, 20% deles para tentar em um cravar, né? Ficar em primeiro, né? E ganhar uma grana... Estatística lá, eles chamam de odds? Tem uma parada odds, do odds tem essa parada aí, do odds, Então a galera usa praticamente muito, uma tabelinha, né? Pot odds e tal. Sim, eu não lembro exatamente das regrinhas e tudo mais, né? Dessa questão mais técnica, mas tinha muito disso. Por exemplo, para eu pagar uma aposta, né? Eu tenho que ter a possibilidade de ganhar com base nas cartas que o meu adversário pode ter, enfim, tu tem que pensar muito além, sabe? É que nem o xadrez, porque no xadrez tu também pensa várias jogadas antes, né? Dizem que quem ganha uma partida de xadrez é quem consegue pensar, né, mais jogadas antecipadamente que o seu adversário. Então, o poker é muito semelhante nesse sentido. Sim. Faz quanto tempo que tu jogou a tua última partida, assim? Cara, pior que faz tempo, tá? Assim, esse ano eu devo ter entrado no Poker Stars, aí tinha lá alguns centavinhos, eu dei uma brincada, assim, mas que eu jogar sério mesmo, deve fazer 1 ano e meio, por aí, por causa da pandemia também, né? Acabou o Poker Live por enquanto, né? Claro, agora abriu, mas ainda tem a pandemia, então eu acabei não indo. E aqui em Blumenau a gente só tem a live ali, que é a live e a Bluke, né? Agora tem a live e a Bluke. Pô, ficou bonito pra caramba ali. Ficou massa pra caramba, já joguei algumas vezes lá. Já foi lá? Já joguei algumas vezes. Eu acho que eu acho que eu não cravei nenhum torneio, mas eu já cheguei perto, assim, lá. Já cheguei numa finaleira lá e, cara, ficou bem massa ali a casa. O poker ele virou uma febre numa época, né? Tava numa febre alta, aqui na cidade. Mas aqui em Blumenau, acho que abriram 3, era a Bluke, a Ajax, a Recop. Teve a Recop, tem o Aldo lá, o Boteco do Poker também. Isso eu não conheço. Que ainda existe. Aonde que é? É ali, cara, o nome da rua eu não sei, mas é perto do terminal da Proeb ali, acho que já é velha ou centro ali, o Vila Nova ali. Por ali. Então tiveram essas casas, hoje aí tinha a Bluke e tinha a Live que era lá em Gaspar, e as duas se juntaram e agora são ali próximo até da Senior, do Rosa Mexicana, na frente. Então, acho que hoje essa vibe do poker presencial, ela reduziu muito mesmo, da galera que ia jogar todo dia, mas, cara, terminando a pandemia, se rolar um torneio grande aí, cara, eu acho que vai dar uma galera, eu tô dentro, entendeu? Que massa. Porque, é muito massa, assim, e pra Balneário jogar também, em Balneário, né... outro nível, assim, né? Parece assim, que tu tá mais pró, assim, não, né? mas segunda-feira, com um torneio com 100 e poucos jogadores, entendeu? Numa segunda-feira. Entende? Não, e geralmente é em hotéis bem top, né?
Isso, na verdade, né, os torneios grandes geralmente acontecem em hotéis, Sim. mas esses do dia a dia geralmente é numa casa de poker, né? Certo. Então lá em Balneário tem, né, a VIP, né, a casa de poker, que ela suporta essa galera toda e tal, então é uma casa grande para receber o público. Então, Aqui em Blumenau tem que fazer no Ramiro, né? Cara, rolava no Rimenblau. Olha só, eu sim, fui né? no torneio de Legal, Rimenblau já lá no espaço, lá, pô, mesa pra caramba. Show. Ou Café House com a torta Glória, né? O cara ali comendo um doce. Sim. Cara, Pega esse bem all-in massa. aqui, deixa eu comer. Pô, e é massa, assim, cara. E nessas excursões até, eu fui uma vez pra Joaçaba jogar poker. A gente foi de Tupique, assim, tipo, a gente... eu e mais alguns amigos ganhamos a inscrição e tal, num outro torneio, assim, que era um torneio satélite, que, né, esse tipo de torneio Dava te dá ingresso para um entrada outro maior. pra um outro maior. A gente foi lá, assim, eu não ganhei nada, foi só prejuízo, Sim. mas foi muito massa, assim, a experiência. O cara vai né? Ganhou experiência. Ganhou a experiência, o cara vai daqui até Joaçaba e Tupique, vai tomar prejuízo. Tomar ferro, cara. Sair de primeira, assim, às vezes, né? Tipo, já dá um... Sim, uma o decisão cara maior. recebe um par de ais, Já era. um par de ais e rei, bate o rei. Quer dizer, não, aí ainda ia dar o teu par de ais, né? Não, tipo... Mas Trincou o rei, digamos. Trincou o rei. Aí Mas eu- massa, Ah, tu tava all-in, né? Aí os caras na volta, junto o restinho da grana, vão lá no posto de gasolina, racham uma rasca com tom cola e Já era. Não, mas era, cara, essa experiência é massa, assim, sabe? E na época que eu jogava, assim, eu pensava muito, assim, em rodar os circuitos, né? Porque, cara, é tipo sei lá, um piloto de Fórmula 1, né? Que tem os circuitos ali, né? Tipo, em vários países e tal, né? E no poker também tem disso. Tem torneios que com certeza são muito caros, né? Mas que são possíveis, né? Porque se um jogador de poker, mesmo em um limite muito baixo, ele pode ganhar uma grana que sustente um circuito desse. Ou até patrocinador, né? Principal torneio hoje é o BSOP, né? Do Brasil, sim. Do Brasil. Do Brasil, sim. Que daí o mundial é o W, né? WSOP. Mas tem também o EPT, eu não sei como que tá o nome agora, sim. mas... Da Europa. Da Europa, daí, né? Certo. Pagando em euros e tudo mais. Sim. Mas aí o mais famoso do mundo, acredito que é o principal evento ali do WSOP, Aham. que é em Las Vegas, né? Então tem Sim. todo o glamour ali, tu Sim. ganhar um bracelete também e Pô. tudo mais. Isso, pô, é o sonho de qualquer jogador. Então, Sim. a época que eu jogava, assim, era, né? Pô, isso aí brilhava os olhos, assim, né? É igual um jogador na NBA que ganha um anel, né? Quando é campeão lá, os Ou caras... da NFL, Da NFL também. E, Massa. cara, eu joguei, né, um pouco de pôquer, Sim. assim, né? A gente trocava trocou essas umas ideias, né? ideias e tal. E foi nessa época aí também que tinha a Blue, que a Jax, né? E, cara, eu assistia muito no Band Esportes, cara, o Poker Night. Sim, pô, rolava Cara, era direto, muito BSOP, legal. né? Um dos Verdade, principais torneios do Brasil. Sim. Acontecia ali. E, tipo, a falinha dos caras era muito legal, assim, o muito comentário. massa, acho que era o dos- Vitão lá que É, apresentava, era massa pra isso, caramba. pô, é muito show, cara. E aí os jogadores acabam virando, assim, uma celebridade, querendo ou não, porque aí entra patrocínio, entra grana Sim. pesada, entra, pô, os sites patrocinam, né, o PokerStars patrocina os principais jogadores, enfim. Então, cara, aqui em Blumenau tem alguns jogadores, assim, que se destacam e tal, e nesses torneios tipo o BSOP, e pensa, assim, num torneio de um final de semana, né, sei lá, 4 dias ali, digamos, tem a possibilidade de faturar R$1 milhão, por exemplo, né, quem crava, ou sei lá, enfim, né, tem várias premiações, Sim. mas é uma grana muito boa, assim, que tu consiga investir também na tua carreira de jogador e por aí vai, assim, né. E quem tu considera, cara, hoje o jogador de Blumenau aí, do Cara, poker aí? Aí que tá, eu tô bem por fora, assim, Sim. porque eu não acompanho mais o mercado também, mas na época que eu acompanhava, tinha o Bruno Volkmann, que era destaque, assim, e pô, eu sempre via o cara chegando, assim, várias retinhas, assim, interessantes, sabe? E, cara, tinha também o Enio, cara, esse cara ele ganhava bastante também, irmão do Rodrigo da Blue e tal, Aham. a galera sempre falava sobre ele, enfim, mas é isso, assim. Cara, da minha época tinha o... Acho que era professor, alguma coisa. isso é da galera que joga aqui em Blumenau. É, da pode galera que crer. joga aqui em Sim, Blumenau. Sim, Tu tava falando da tipo, galera da nacional? galera que jogava fora, Não, mas de que era daqui Blumenau. de Blumenau. É entendeu? daqui de Blumenau e joga daqui- nacional, entendi. Isso, exatamente. Saquei. Aham. Mas sim, pô, nas casas de poker o cara via vários, daí né? sempre tipo, tinha os... Sempre tinha os tiozão Aham. também. Tinha o Jorge, pô, o Jorge gente boa pra caramba. Já pensou a transmissão do torneio de pôquer aqui em Blumenau pela TV Galega e Rádio Nereu? Que loucura que seria! Pô, pois é,
seria uma Acho que ia dar uma boa loucura, cara. audiência. Acho que é Olha, bom cara. começar a rever. Na Ajax a galera transmitia pelo Facebook de vez em quando, era Verdade, massa, cara, O cara legal. dava um sentimento assim de torneio grande. Né? É massa, cara. A mesa da TV e tal. Sim. Massa. Galera, eu acho que por hoje é isso, né? Eu acho que, pô, a gente conversou, cara, assuntos excelentes, muito bacanas, tanto sobre dados quanto sobre poker, um esporte, né, cara, muito legal Sensacional, esportivamente. sensacional. Cara, adorei a resenha, adorei conversar aí com o Ingo, né? Massa, Tipo, cara. só quero agradecer a presença dele aqui no primeiro piloto, né, Pô, cara, que do massa. Blumencast aí. Agradecer mais uma vez por ter, né, vindo e participado e, pô, querendo ou não, tu ter vindo pra cá é tu acreditar nesse projeto, com né, certeza, cara, com e ter gostado. E, pô, a gente ter conversado aí coisas legais, ter Show, cara. trocado umas risadas e tal, né, cara? Sensacional. Então, pô, só te agradecendo aí Pô. pelo bate-papo aí. Que Até isso, a cara. próxima. Não, Isso aí, foi cara. massa aí. Até o próximo, então, né? Fiquem à vontade também. Pô, né? Se quiser convidar de novo pro próximo, eu vou estar aí. Eu acho muito massa. Com certeza. Prazer também conhecer o Maurício aí, que eu não conhecia ainda. É um desprazer, tu vai descobrir que O André já me andou falando algumas coisas. Eu já brifei. Eu já brifei. Fez o briefing do caos. Não, mas é isso aí, galera. Eu acho que aí na próxima eu trago garrafinha de Heineken também, não Opa, latinha, então só pra sacanagem, Sacanagem. Mas é isso, cara. Mas Obrigadão. faltou a sonoplastia, né? Tu devia ter aberto uma Ah, tinha é aqui. verdade. ter Mas isso eu explicado. boto na edição. Ah, isso É, bom. bom. Boa. Pra dar assim aos ouvintes aquele Aquela gostinho, sede, assim, né? aquela Isso. sede, aquela O vontade problema é de se ele estiver indo pro trabalho, né? Cara, nada impede de parar no bar, velho. O Heineken Zero, né? Heineken Zero agora, é verdade. Pô, eu achei a propaganda sensacional, cara, Sensacional. da Heineken Zero. Massa. Mas é isso aí, ô Ingo. Pô, agradeço demais, cara, a tua presença aqui no nosso piloto, né? Do Blumencast, nosso primeiro episódio. E com certeza eu quero passar a mensagem aí pros nossos ouvintes, cara, que é um projeto muito interessante pra gente abranger diversos temas e trazer coisas diferentes pra todo mundo aqui. E é algo assim, ó, natural, uma conversa legal. Sem censura, né? Sem censura, desprovida de ideologia, de qualquer forma. Então, esse é o nosso intuito, cara. Eu queria agradecer ao André pelo convite para esse projeto, cara. O André, a gente já se conhece há um bom tempo e a gente tem uma sinergia muito legal. E desde que ele me deu a parada ali, falou a ideia e tal, eu falei, cara, muito massa, Blumenau precisa ter algo assim, a nossa região precisa ter algo assim, para trazer, tipo, desconhecido à tona, entendeu? Massa. Então é muito legal, cara, com certeza eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito, Ingo, foi muito show falar contigo hoje, cara, Massa. falar sobre coisas que poucas pessoas falam, né, Data Analytics. Que massa. Tem gente que deve estar ouvindo e falar isso aí, meu Deus, cara, Eu vou preciso tomar uma trazer caixa- pra minha empresa, né? Ué, eu preciso Pô. trazer pra mim, mas eu vou tomar uma cachaça pra entender isso aqui, porque Não, cara, você é uma coisa precisa além, levar pra sua empresa. precisa, tá certo. E poker, né, cara, que quer queira ou quer não, é um esporte, só que sofre com preconceito. Exato. A gente precisa falar um pouco melhor sobre isso. Né? Exato. Cara, obrigado, de coração. Galera, só deixando então aqui as nossas redes sociais, bem importante. A gente vai colocar alguns cortes no nosso canal do YouTube, então é só digitar lá Blumencast, né? A gente vai colocar alguns cortes lá. Instagram @Blumencast, Facebook mesma coisa, @Blumencast. Temos Twitter, só pesquisar Blumencast lá também. Estaremos disponíveis nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, que é o antigo iTunes, Google Podcasts também. E também, se você quiser colocar alguma sugestão de tema ou de algum entrevistado para a gente chamar, manda um e-mail para a gente, que é o blumencast@gmail.com. Ou se você quiser aí falar alguma coisa sobre esse piloto, como é que foi, ou quiser perguntar alguma coisa, a gente vai estar lendo aí nos próximos programas e pra gente ter essa interação bem bacana aí com vocês. Aproveitando, né, Data Analytics, se quiser os dados do Ingo, a gente libera, você já pode usar, cara. A casa Isso aí, dele, a casa dele. a localização, Tudo libera. a placa do Pô. sandeiro. Então, não levando meu Xbox, tá tudo certo aí, galera. Tá certo. Mas, pô, posso fazer propaganda aqui também, não? Pode, Fala, claro. Pô, então, pra quem quer saber um pouco mais sobre, né, Data Analytics, toda essa vibe aí de Data Driven, né, cultura Data Driven, eu sugiro seguirem, então, @select.data, que é um projeto novo aí que eu tô lançando, sobre, né, conteúdos diversos sobre a área de dados, né, ferramentas, vou falar lá de Power BI também, que é muito usado aí nas empresas afora, Excelente, cara. e é isso, cara, muito Cara, obrigado aí show. pelo Sigam convite. lá,
@select.data. Select.data, show, cara. Show, gente. Então, Pra cara, finalizar, Heineken. vamos Me lá, né? patrocina, né, por favor. Patrocina nós. Vamos lá. Gente, valeu, um abraço e fui! Abraço.